Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E olha só, em 48 horas o Congresso aprovou reajustes que vão custar cerca de 3 bilhões de reais em 2023. Os salários de presidente, parlamentares, ministros do STF, procurador-geral da República e outros cargos ficaram mais altos. O Congresso Nacional aprovou uma série de projetos que vão possibilitar reajustes aos salários de diferentes cargos públicos a partir do ano que vem, como para presidente da República, deputado federal, senador, ministro do Supremo Tribunal Federal e procurador-geral da República. Todos os aumentos vão ter um custo para os cofres públicos, de cerca de 3 bilhões de reais em 2023. De acordo com os cálculos da proposta, no ano que vem, a recomposição para a Câmara vai custar 86 milhões de reais, para o Senado 14 milhões de reais e para o Poder Executivo cerca de 7 milhões de reais. Atualmente, o salário mais alto do funcionalismo público é de R$ 39.293, pago aos ministros do STF e ao Procurador-Geral da República. Presidente da República e parlamentares recebem menos. Mas no próximo ano, os vencimentos de todos esses cargos devem começar com o mesmo valor. Para os ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República, esse subsídio atual vai passar para R$ 41.650 por mês a partir de 1º de abril de 2023. Funcionários públicos do Congresso também vão receber aumento. Tanto na Câmara quanto no Senado, a recomposição deve ser parcelada. Os servidores terão aumento de 6% em 2023. Os mesmos percentuais de recomposição vão ser aplicados aos servidores do Judiciário, do Tribunal de Contas da União, da Defensoria Pública da União, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público da União. A Defesa Civil autorizou o repasse de mais de 9 milhões de reais a 5 estados por conta de desastres naturais. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a maioria das cidades está em Minas Gerais. A Defesa Civil Nacional autorizou o repasse de mais de 9 milhões de reais a 14 cidades atingidas por desastres naturais em Minas Gerais, no Amazonas, em Santa Catarina, no Espírito Santo e na Bahia. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, a maioria das cidades está em Minas Gerais. Só o município mineiro de Francisco Badaró vai receber mais de 1 milhão de reais para a reconstrução de 14 unidades habitacionais. O governo de Minas Gerais também deve ter acesso a quase 5 milhões e meio de reais destinados à compra de cestas básicas, colchões, kits de limpeza e higiene e dormitórios para mais de 102 mil pessoas em 43 cidades. No Amazonas, 2 cidades vão receber repasses: o Arini, que passa por um período de estiagem, e Juruá, atingida por fortes chuvas. Em Santa Catarina, os recursos vão ser repassados a 3 municípios atingidos pelos temporais: Canelinha, Águas Mornas e Corupá. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que as cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar os recursos da pasta para o atendimento da população afetada. As ações envolvem socorro, assistência às vítimas, restabelecimento dos serviços essenciais e a reconstrução de infraestruturas destruídas ou danificadas. Internado há 3 semanas para uma reavaliação da quimioterapia contra um câncer de cólon, Pelé vai passar o Natal no Hospital Albert Einstein. Em um boletim médico divulgado ontem, foi informado que o rei do futebol apresentou uma progressão da doença. Pelé apresentou uma progressão de câncer de cólon e está sob cuidados para disfunções renal e cardíaca. A informação foi revelada nesta quarta-feira pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o ex-jogador está internado há 3 semanas. De acordo com a nota, o rei do futebol segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica. Também nesta quarta, as filhas de Pelé informaram que ele não voltará para casa no Natal.
O maior camisa 10 da história foi internado em 29 de novembro para uma reavaliação da quimioterapia contra o câncer, identificado em setembro do ano passado, e para tratar uma infecção respiratória derivada de um contágio recente de Covid. O boletim anterior, de 12 de dezembro, informava que o ídolo mostrava uma melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória, mas continuava sem previsão de alta. E nos destaques internacionais, a gravidade da pandemia de Covid se intensifica na China. Enfermarias e hospitais estão lotados. Os pacientes idosos são os mais afetados. A infecção pelo coronavírus aumenta em todo o gigante asiático em um surto que as autoridades dizem ser impossível de rastrear após o fim abrupto dos testes obrigatórios. As restrições de viagens e os confinamentos aplicados desde o início da pandemia também foram suspensos. O grande número de internações faz com que muitos funcionários infectados pelo coronavírus sigam trabalhando nos hospitais. A situação é ainda mais complicada porque milhões de idosos não completaram o esquema de vacinação, o que intensifica o medo de uma morte em massa desse grupo. Sob as novas instruções do governo chinês, muitos não serão contabilizados como vítimas da pandemia. Antes, as pessoas que morriam enquanto infectadas eram registradas como óbitos por Covid-19. Agora, serão incluídos apenas quem morrer por insuficiência respiratória como consequência direta da infecção. Uma autoridade de saúde do país justificou a medida, dizendo que as pessoas mais velhas têm outras patologias prévias e apenas um número muito pequeno morre diretamente de insuficiência respiratória causada pela Covid. E o ano de 2022 marca a despedida de um local peculiar que vai ficar no coração dos moradores de Madrid, capital da Espanha. Depois de mais de 50 anos de atividade, o Hospital dos Brinquedos está prestes a encerrar as atividades. De jaleco branco e usando uma ferramenta como bisturi, Antônio Martínez Rivas opera um carro de controle remoto. Mas essa é uma das últimas cirurgias realizadas por este espanhol de 70 anos. Depois de mais de meio século, o Hospital dos Brinquedos, em Madrid, está prestes a fechar as portas. Por um lado, fico triste por deixar o trabalho, mas também fico feliz porque vou me aposentar. Mas é claro que depois de tantos anos, há uma mistura de emoção e tristeza. Emoções e tristeza. A paixão pela profissão vem de casa. Nos anos 50, os pais de Antônio transformaram a oficina da família, que antes servia para fazer brinquedos, em um hospital para atender os pacientes inanimados. Antônio diz que começou a acompanhar o pai no trabalho quando tinha entre 10 e 12 anos, mas que não conseguiu encontrar sucessores para a atividade. Eu aprendi de meu pai. Eu aprendi com meu pai. A vocação vem sozinha, mas o brinquedo é um veneno. Uma vez que você mexe com ele, ele vai tomando conta de você. Te vai cogiendo. O tema está em que isto não aprendes em uma academia. Tu puedes aprender. Isso é algo que não se aprende na faculdade. Estudando Belas Artes, você até pode aprender a consertar um boneco com a cara destroçada. Mas depois que chega um carro eletrônico, precisa aprender sobre eletricidade e eletrônica. Mas é que depois te vem um coche eletrônico. Tienes que saber eletricidade. Tienes que saber eletrônica. Ao longo de mais de 5 décadas de profissão, Antônio diz ter recebido pedidos de países distantes como a Argentina e o Uruguai. Os clientes que aproveitam os últimos momentos do peculiar hospital não escondem o encantamento. É algo que nenhum dinheiro paga. Ele diz que não consegue colocar preço nos brinquedos antigos porque é um trabalho que leva horas e horas. Há de tudo na oficina e ele faz um trabalho meticuloso nos reparos. Achamos impressionante e vamos embora felizes. Hacer las reparaciones, bueno, nos ha parecido impresionante y nos vamos contentos. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.